Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos hoje, sábado, 1º de fevereiro deste ano 2025, que estão conectados também através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Nos diz no livro dos selos, na página 16, onde o nosso irmão Branham leu a escritura de Isaías 53, versículo 1, onde diz: quem creu em nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor, Isaías 53:1. Em outras palavras, se você creu em nosso anúncio, então o braço do Senhor lhe foi revelado. Agora também desejo ler no Evangelho segundo São Mateus. Vocês que não têm gravador, tragam seus papéis e lápis para poder anotar essas coisas. Bem, agora Jesus falando em oração, naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Mateus 11, 25 ao 26. Capte bem essas duas escrituras. Quem creu em nosso anúncio, em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Então Jesus deu graças a Deus, que tinha escondido os mistérios dos olhos dos sábios e dos entendidos e os revelou aos pequeninos, os quais são capazes de aprender, pois lhe pareceu agradável a Deus fazer assim. Agora, dessas fitas, toma este texto: Deus se ocultando na simplicidade, depois se revelando nela mesma. E aí ele escreve à esquerda, simples, singelo. E passamos também a 374, onde nos diz: se alegraram com o sexto selo, vem quando se abre. O crem, disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e sobre quem se manifestou o braço do Senhor? Se vocês creem no anúncio, na pregação, então lhe será revelado o braço do Senhor, ou seja, lhe será revelada a palavra de Deus. E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e em cima desse parágrafo escreve: crer, e depois lhe será revelado. Crer, e depois lhe será revelado. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, nos preparando para o cumprimento das profecias, que foi pregado em 12, domingo 18 de março de 2012, domingo 18 de março de 2012 em Caí, Porto Rico, diz: então estamos em uma etapa onde estamos, o quê? Nos preparando para o encontro do nosso Deus. E com o nosso Deus, para o encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo em sua vinda, no último dia no qual estamos vivendo. Estamos nos preparando para o cumprimento das promessas divinas, o cumprimento das profecias, entre as quais a mais importante é a vinda do Senhor à sua igreja noiva, para a transformação do seu corpo, para a redenção do corpo, que é a transformação, para o qual o povo e cada crente em Cristo tem que se preparar para esse encontro com o Senhor, para ser transformado. Portanto, se requer ter a fé para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E essa fé, para ser transformado, vem por meio da trombeta final, ou grande voz de trombeta, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 ao 21.
E também 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial, do qual no livro de citações, na página 149, nos diz o reverendo William Branham, essa é uma porção da mensagem, avergonzados de él, envergonhados dele, diz, página 149, parágrafo 1333, recordem que os que vivem e ficarem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro, só descansando até esse tempo. E aí ele escreve em cima a última trombeta e escreve a Israel, e o último selo em cima escreve a gentios, é igual à vinda. Agora vejam. Aí também escreve a ressurreição em cima. Agora vejam que a última trombeta diz como último selo, ou seja que o que ele nos falou em festa das trombetas, do qual há um extrato também na página 128, parágrafo 1143, onde nos diz sobre a sétima trombeta é para Israel, vê? Porque a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, é para Israel, o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja, que é a vinda do Senhor. Aí ele escreve Moisés e Elias, e em cima escreve sétima trombeta, é igual ao sétimo selo, porque é o mesmo. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora continua dizendo, aqui, nosso irmão William, um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem que estamos lendo de nos preparando para o cumprimento das profecias, continua dizendo, agora estamos vivendo no tempo final da dispensação da graça. Isso foi em 2012, vejo ainda nesse tempo, se estava vivendo na dispensação da graça, agora estamos vivendo no tempo final da dispensação da graça, já sendo preparado o terreno para a introdução da dispensação do reino. Ele já tinha falado em outras mensagens. Antes dessa data e depois também. Já falou mais claro. Mas vejam, em uma das tantas que ele falou de tudo isso, nessa mensagem da voz que abalará os céus e a terra, que foi 4 de maio de 2005, em Talcahuano, no Chile, ele nos diz, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou, porque a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda de Cristo, é em era de pedra angular. E como se estava vivendo na dispensação da graça, isso pertence ao lugar santo, não podia ocorrer aí. A vinda do Senhor tinha que ser em era de pedra angular, como foi na primeira vinda do Senhor, em um entrelace dispensacional. Agora vejam, diz, ainda Cristo está no céu, em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Por que não tinha se realizado a vinda do anjo forte? Porque a vinda do anjo forte ia ser realizada quando ele terminasse sua obra de intercessão até pelo último escolhido. Portanto, isso ocorreu depois de 2018, começando 2019. Esse tempo, essa temporada ali, houve esse entrelace, houve algo que estava ocorrendo no meio da igreja, algo muito, mas muito grande, onde esse anjo forte
veio com o livrinho aberto em sua mão e entregou esse livrinho a um homem. E esse homem o comeu. Porque o título de propriedade tem que estar no meio da igreja noiva para poder realizar a obra de reclamação. Sem o título de propriedade na terra, não pode haver ressurreição nem transformação, nem realizar o Senhor em sua vinda essa obra de reclamação. Ainda Cristo está no céu em seu trono de intercessão. Ainda a segunda vinda de Cristo não se realizou. Ainda a vinda do anjo forte não se realizou. Porque Cristo ainda está no trono do Pai fazendo intercessão com o seu sangue. Agora, isso é o que está nos falando aqui nessa mensagem que estamos lendo. Continua dizendo, estamos vivendo no tempo mais importante de todos os tempos, que é o tempo de um entrelace dispensacional, onde se recolhe o fruto da dispensação da graça, se recolhe o trigo, Cristo recolhe e leva no rapto a ceia das bodas do Cordeiro, para o qual todos os crentes em Cristo têm que estar se preparando para se encontrar com o Senhor em sua vinda à sua igreja, para receber a transformação de seus corpos e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso tem que acontecer antes da grande tribulação, porque o tempo da grande tribulação é o tempo em que os juízos divinos cairão sobre este planeta Terra e onde os problemas da natureza serão tão graves e também os problemas políticos serão tão graves que trarão graves problemas à família humana. Ele nos falou no livro das Eras, na página 361, diz o reverendo William Branham, aí na página 361 dessa versão aí embaixo diz, ao final deste parágrafo, era uma tela de plástico transparente com dois lugares escurecidos que cobriam os dois peitos e depois havia um lugar escurecido embaixo como um pequeno avental. A Igreja Católica está em progresso rápido. Tivemos um presidente católico e sem dúvida teremos outro. O que é que resta? Aí do lado escreve à direita, haverá outro presidente católico em USA, em Estados Unidos. Agora, muitas das profecias têm cumprimento parcialmente, mas vemos que sempre chega um tempo onde se cumpre plenamente. Agora é preciso vigiar tudo o que está acontecendo na América do Norte. Porque vejam, o vice-presidente é católico. E vemos também como se cumpriram uma série de profecias parcialmente. E vemos todo este movimento que está realizando agora este novo governo, ou seja, que temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos a tudo isso que está ocorrendo neste reino dos gentios, que será tirado este reino para ser estabelecido plenamente o reino do Messias Príncipe, para o qual ele, em sua vinda, é uma das coisas que vem realizar. Agora diz o que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26. A voz do qual então abalou a terra, mas agora denunciou dizendo ainda uma vez, e abalarei não somente a terra, mas também o céu. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra e dessa vez cairá tudo que pode ser derrubado. Ou seja, todas as torres e todos os edifícios e tudo ficará destruído. Então, ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, aí ele escreve à direita, março, Sexta-feira Santa,
Na Sexta-feira Santa abalou o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial, o que muito em breve fará numa escala muito maior. Ele vai castigar este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Aí à direita, ele escreve Apocalipse 6, do 12 ao 17, 11 do 15 ao 19 e 8, versículo 1, que é o capítulo do sétimo selo. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas. E esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E aí à esquerda desenha uma pedra angular e as eras, a flecha para a pedra angular e escreve: hoje. Eu rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reservas a Jesus Cristo, quem como fiel pastor o salvará, o cuidará e te apresentará sem ruga nem mancha, em glória com muito grande regozijo. Agora tudo isto que vemos aqui, disso que ele falou, da misericórdia, nesse tempo durante a dispensação da graça. Mas vejam que depois da dispensação da graça e nesse entrelace dispensacional e no começo dessa dispensação do reino, a misericórdia para os escolhidos de Deus. Ou seja, que essas palavras que o irmão Branham fala aqui vêm se cumprir plenamente nos escolhidos que serão transformados e juntados e que obteriam misericórdia por meio do cumprimento da sua vinda. Agora veja aí em cima, escreve: Alasca é igual tipo dos Estados Unidos, porque o que vem aos Estados Unidos é destruição total, que foi o que ele viu na sétima visão, nessa mesma página 361, aí ele diz: na sétima e última visão ouvi uma explosão terrível. Em cima ele escreve atômica. Quando dei a meia volta para ver, o único que vi foram ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. E escreve USA, e escreve sétima visão, a destruição dos Estados Unidos, USA. Hebreus 12, 24. Tudo isso é o que virá aos Estados Unidos da América. Uma destruição total. Como também em Inglaterra, Alemanha e toda essa área da Europa. Tudo isso vai ao profundo do mar. Los Angeles, Califórnia. Los Angeles, Califórnia, tudo isso também se estará indo ao profundo do mar com esse grande terremoto que nos foi dito que muito provavelmente é o terremoto da ressurreição. Agora vejam vocês que todos estes juízos divinos são para serem realizados e cumpridos neste tempo final. Agora continua dizendo nosso irmão William na mensagem que estamos ainda lendo, nos preparando para o cumprimento das profecias. Um pouquinho mais adiante diz, vejam, em Hebreus capítulo 12, nos diz o apóstolo Paulo, versículo 25 em diante: vede que não rejeiteis aquele que vos fala, porque se não escapar aqueles que rejeitaram ao que os admoestava na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte desde os céus. Ou seja, aquele que adverte desde os céus é o Espírito Santo, por meio dos diferentes enviados ou mensageiros que ele esteve enviando à raça humana e que foram enviados no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio da qual Cristo está em Espírito Santo desde o dia de Pentecoste para cá e ainda permanece no meio da sua igreja. Agora recordem que ele tinha nos falado que o Espírito Santo seria tirado do meio da igreja.
Isso ele nos escreveu num caderno, nosso irmão William. Vejam, ali ele está dizendo que ainda estava no meio da igreja o Espírito Santo. E isso foi o que o reverendo William Branham falou na página 134 do Livro dos Selos, quando este Espírito Santo que temos no nosso meio, vê? E ele fala aí, quando chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui o nosso irmão William está nos dizendo em 2012 que ainda esse Espírito Santo estava no meio da igreja. Agora vejam o que ele nos escreveu. Neste caderno o lemos, diz... Segunda aos Tessalonicenses 2, de 1 ao 10. Quando for tirado aquele que impede, o qual sabemos que é o Espírito Santo, tirado da dispensação da graça, então se manifestará o iníquo. O Espírito Santo será tirado da terra, dentre os gentios, ou seja, do meio dos gentios, a qual estava na dispensação da graça, e subirá. Aonde subirá? A era da pedra angular, e virá encarnado em um homem para se revelar a Israel. E aí está o cumprimento da página 134 do Livro dos Selos. Cristo em Espírito Santo vem encarnado em um homem. E então haverá um enfrentamento de Cristo em Cristo e o anticristo, o homem de pecado, o iníquo, o filho da perdição, o filho de Satanás, o qual Satanás se encarnará. Agora vejam como no livro das 70 semanas de Daniel nos diz na página 81, aqui no meu é 69, nos diz, vamos começar a ler essa página. Diz do parágrafo. Parágrafo 111, 111 diz, agora, qual é a outra coisa que seria conhecida? Veja as igrejas hoje. Aqui está. Eu espero que isso não os aborreça, mas eu tenho que dizer, nesse dia se levantará o anticristo, e ele escreve 666. Agora recorde, quando chegarmos aos selos, este anticristo cavalga através destes selos. Daniel falou disso aqui, o príncipe que viria. Ele seria cortado. Jesus faria expiações pelo seu povo. Por esse príncipe que se levantaria, que causaria abominação para fazer desolação. Essa foi Roma por meio de Tito. E neste tempo é um príncipe que sai de Roma que o fará. E ele será revelado nestes últimos dias. Agora escutem, se fazendo a si mesmo Deus, como o Espírito Santo nos adverte em 2 aos Tessalonicenses, vamos justo a isso, 2 aos Tessalonicenses, e então não terão nem palavra, mas a palavra de Deus. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 12, vejamos, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 12, vamos ver, começando de cima disso, versículo 7, pois já o mistério da iniquidade opera. Isso é Paulo falando pelo Espírito Santo. Somente espera que seja tirado do meio aquele que agora impede. Quem é este aqui? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Espírito Santo é quem impede. E ele escreve aí uma nota atrás, onde diz, quem agora impede para que o iníquo se manifeste. Quem agora o detém, o impede para que o iníquo se manifeste.
Agora, então, quando? Então será manifestado, será revelado iníquo. Quando? Justo no tempo, quando o Espírito Santo estiver sendo tirado, o qual está se preparando para sair agora mesmo. Para o que está partindo? Tomando a igreja com ele. Vejam, para subir a essa era da pedra angular. Manifestado, Paulo falando sob a inspiração, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ao iníquo, certamente. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo, nós somos a maior igreja, temos isso e temos o outro, já consolidados juntos, vê? Somos o maior, milagres mentirosos, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Entendem? Agora Paulo falando, o tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido. Vejam quando ocorre tudo isso. E qual o selo de Deus? Veja aí, desenha à direita, uma estrela de Davi escreve para cima duas frases. Quando o selo de Deus está sendo conhecido, ou seja, sendo revelado o sétimo selo. O tempo quando o selo de Deus está sendo conhecido, seu Espírito, seu nome, sua graça. Todos estes grandes mistérios que estão saindo agora, planos para a sua igreja ir no rapto. O derramamento do Espírito Santo fez isso. Isso é o que ele fez nos últimos dias. Aí à esquerda ele escreve para cima também sétimo selo. Ou a fé de rapto, sétimo selo e o nome. A fé de rapto, sétimo selo e o nome. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, intitulada Nos preparando para o cumprimento das profecias. Vejam, aí estava dizendo e ele falando do Espírito Santo que esteve no meio da sua igreja desde o dia de Pentecoste para cá. E ele diz que ainda permanece no meio da igreja. Agora vejam, há outro lugar. Antes de continuar aqui, vamos ver. No livro das 70 semanas de Daniel, lemos e também no livro das eras, vamos ao livro das eras sem editar, o qual está na página 588, esse é um extrato, ou seja, é uma porção do folheto da página 15, ou seja, o folheto de Apocalipse, capítulo 4, parte 3, essa é a página 15. E no livro das eras sem editar está na página 588. Vou ler da página 15, que corresponde a 588 do livro das eras sem editar. Aí também nos fala algo do Espírito Santo, diz. Então verificamos aqui, depois dessas coisas, ele ouviu uma voz que estava falando, e o que foi isso? O Espírito deixou a terra. Aí ele escreve, o Espírito deixou a terra. Em cima também escreve duas vezes. O Espírito deixou a terra. Depois dessas coisas, começa o capítulo 1 ou o versículo 1. Depois disso olhei e eis que uma porta foi aberta no céu. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular desenha uma portinha e uma flecha para a pedra angular. Apocalipse 4:1. Depois que a igreja se foi, ou seja, vejam em cima a pedra angular.
Depois que a igreja se foi, então, uma porta foi aberta. E passamos por tudo isso e encontramos que esse era Cristo, era a porta. E a mesma voz que andava no meio dos 7 candeeiros de ouro também era a mesma voz que ele ouviu no céu dizendo: sobe aqui. João subiu. E isso representou a igreja subindo no rapto. E ele escreve ali para cima: a porta aberta no céu é igual. Cristo. Sobe aqui. Rapto. E escreve João é igual à igreja. A porta aberta no céu é igual a Cristo. Sobe aqui, rapto, isso entre parênteses. E escreve do lado João é igual à igreja. João subiu no Espírito, foi tomado ao céu e viu antecipadamente todas as coisas que Deus prometeu e disse aos discípulos: o que é isto? A vós, se ele fica até que eu venha, ele viu a vinda do Senhor e o que teria lugar, ele viu na terra o que tomaria lugar sobre a terra, até o rapto da igreja. E foi arrebatado e lhe foi mostrado direto, ainda passando o milênio. Oh, não é maravilhoso isso? Isso não é maravilhoso? Agora vejam. Como é que é com essa voz, onde diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui. Aí é onde o Espírito Santo é tirado do meio da igreja, ou seja, sob a dispensação da graça, e é colocado na dispensação do reino, na era da pedra angular, e é essa voz desde os céus, a qual não podemos rejeitar, porque é uma voz que está falando desde os céus, ou seja, desde uma era celestial. Agora vamos continuar aqui onde paramos um pouquinho mais adiante dessa mesma mensagem que estamos lendo, nos preparando para o cumprimento das profecias. Continua dizendo: e assim veio falando o anjo do pacto, o Espírito Santo, como falou por Moisés, através de São Pedro para os judeus, através de São Paulo para os gentios, depois através de cada mensageiro que Deus enviou à sua igreja, no meio da sua igreja, até chegar ao reverendo William Branham, no qual também esteve o Espírito Santo velado e revelado, falando à igreja do Senhor Jesus Cristo, falando ao cristianismo e falando a toda a família humana. E para este tempo final, vai se cumprir a promessa em toda a sua plenitude. Profeta como Moisés levantará o Senhor do meio do povo. A ele ouvireis, vejam, como as profecias, chega o momento onde se cumprem plenamente. Em toda a sua plenitude, como nos diz aqui nosso irmão William. É no Messias Príncipe, no qual se cumpre em toda a sua plenitude essa promessa divina. E onde estará? No monte de Deus, no monte de Sião, Jerusalém a celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que está esperando a vinda do Senhor, para serem transformados os crentes em Cristo e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É esse o monte de Deus, o monte de Sião, a Jerusalém celestial, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí, nesse monte de Sião, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde estarão se preparando todos os crentes para se encontrar com seu Deus, para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, pelo qual temos que ser preparados para esse encontro com o Senhor Jesus Cristo em sua vinda, neste tempo final. Através da grande voz de trombeta, o trombeta final, vem a bênção da palavra revelada para o povo. Vem a mensagem do Evangelho do Reino. Vem a mensagem que nos prepara, que nos dá fé, a revelação para ser transformados e levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Lá no Monte Sinai, o povo hebreu seria adotado como povo de Deus, seria adotado como o filho primogênito, como povo de Deus. Agora vejam na mensagem palavras de saudação aos ministros,
nos diz, nosso irmão William, que essa mensagem foi el 27 de março del 27 de março de 2007. Ali ele nos diz, já nos resta pouco tempo aqui nessa dimensão terrena. Isso foi pregado em El Salvador, 27 de março de 2007. Já nos resta pouco tempo aqui nessa dimensão terrena. E temos que avançar na evangelização e em todas as demais coisas que também tenham a ver com a terceira etapa, ou seja, vejam as coisas que tinham a ver com a terceira etapa nesse tempo que ele estava ali, era pois a construção deste lugar, onde Deus estaria realizando o cumprimento de todas essas profecias, da qual o reverendo William Branham falou, onde culminará a terceira etapa com uma carpa ou catedral gigante em algum país do Ocidente. E aí estará a manifestação plena de Deus para a adoção dos filhos e filhas de Deus, ou seja, está ligado tudo à adoção dos filhos e filhas de Deus. Portanto, o escolhido de Deus não pode se desligar da terceira etapa, da visão da carpa e do ministério sobre carpa, porque tudo isso depende. Sua adoção depende da transformação do corpo desse escolhido. Aí também estará ligada a adoção do instrumento que ele tiver para essa visão da carpa ser cumprida. Agora vejam que aí, como o irmão Branham, nosso irmão William está colocando aí um ministério, um instrumento no qual estaria nesse tempo o Espírito Santo usando para realizar tudo correspondente a essa nova era e essa nova dispensação. Vejam, simples que é tudo. Agora recordem que uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. Isso nos disse na mensagem Consolai-vos nessas palavras, que foi pregado em 8 de maio de 1977. Ele nos diz, recorde, que em cima se realiza a adoção. Mas quando se desce, já estão adotados os que estão aí em cima. Agora, com a adoção, pode-se ver, pode-se compreender muitas coisas que não se podem compreender quando a pessoa não está adotada. Assim que uma coisa é a adoção, outra coisa é a transformação. Entendam vocês bem isso. Primeiro seremos adotados. Onde? No topo do monte. Depois seremos o quê? Transformados. Agora vejam, na mensagem que nos pregou também o Dr. William Soto Santiago, intitulado A Hora Zero no Programa Divino, que foi pregado em 2 de janeiro de 2000, em Cayey, Porto Rico. Ele nos diz ali numa partezinha aí, diz, se vocês soubessem tudo que há na adoção, mas algum dia eu lhes explicarei com mais calma. Tudo está selado aí. Da adoção depende nossa transformação. O rapto e todas as demais coisas. Vejam, que depende. Tudo demais. Com essa adoção do escolhido depende. Tudo demais. Agora isso foi em 2000. Já aí deu um pouco mais luz. Vejam. De tudo isto concernente à adoção. Com relação à adoção, agora vejam. Continua dizendo, ele aqui nessa mensagem, a que estamos lendo, nos preparando para o cumprimento das profecias e a adoção física para os crentes em Cristo como filhos e filhas de Deus será a transformação dos nossos corpos. E tudo isso vai ocorrer no Monte de Sião, o Monte de Deus, a Jerusalém Celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja que está esperando o Senhor em sua vinda. É a igreja que está esperando a transformação dos seus corpos, os membros da igreja do Senhor. Os crentes em Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo composta pelos crentes em Cristo, a que está esperando o rapto ou arrebatamento da igreja para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é necessário que estejamos preparados para recebê-lo em sua vinda neste tempo final, para recebê-lo no cumprimento das profecias neste tempo final. Ou seja, que
Ele estava dando a conhecer que o povo tinha que estar atento para quando se cumprisse essa profecia da vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o povo estivesse preparado para recebê-lo. Porque, vejam vocês, isso foi em 2012, e ele tinha nos falado em 2005 que ainda a segunda vinda de Cristo não tinha se cumprido, a vinda do anjo forte não tinha se realizado. Em 2012, vem nos alertando que estejamos preparados e que estivessem se preparando para receber o Senhor em sua vinda, para receber o anjo forte em sua vinda, com o livrinho aberto em sua mão. Agora continua dizendo nessa outra mensagem, intitulada A Marcha dos Primogênitos. Vamos nos deter um momentinho aí nessa que estamos lendo. Na mensagem A Marcha dos Primogênitos, que foi pregada em 21 de junho de 1991 em Cayey, Porto Rico, diz: mas não importa como as pessoas ou os doutores em teologia expliquem e ensinam as profecias que devem ser cumpridas. Não importa como eles digam o que vai acontecer. Isso não tem que acontecer na forma em que eles digam, a não ser na forma em que Deus o tem estabelecido para cumprir essas profecias. E houve ali um problema. O problema foi que a forma em que o povo de Israel tinha sido ensinado com relação à forma em que Deus cumpriria essas profecias messiânicas era um ensinamento contrário à forma em que estavam sendo cumpridas essas profecias messiânicas. E o povo queria crer. Vejam, o povo queria crer, mas os doutores da lei e o sumo pontífice, os teólogos e doutores em divindade daquele tempo, não deixavam crer no cumprimento das promessas messiânicas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora veja o que ele nos diz. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, ele nos diz aí, Moisés estava nele, Josué estava nele. E se você está nele, você esteve nele antes da fundação do mundo. A família de Deus. Você sofreu com ele, você morreu com ele, você foi à cruz com ele, você ressuscitou com ele, e agora você está ainda com ele, assentado em lugares celestiais, refletindo a mensagem da era para o mundo. A luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas se está escondida, mas se está oculta por um cesto denominacional, como eles vão ver? Vem, pelas vossas tradições, vós tornais a luz sem efeito, tratando vocês denominacionais, tentando ocultar a luz das suas igrejas, pelo qual isso vão prestar contas. Vocês não entrarão. Vocês não entrarão, e nem vocês permitirão a eles entrarem. Agora ele escreve na frente. Vocês não entram. Está falando dos ministros, dos líderes. Vocês não entram, nem deixam entrar. Agora veja o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Estamos no tema a Marcha dos Primogênitos. Agora, vejam como lutaram contra o cumprimento das promessas messiânicas da primeira vinda do Messias. Mas isso não significava que iam colocar a perder o cumprimento das promessas messiânicas, ou seja, porque se colocassem encontra os doutores da lei, os fariseus e os saduceus, dizendo ao povo que esse não era, que esse era um impostor, que esse era Beelzebul, que tinha demônios. Isso não ia impedir. E isso não significava que iriam colocar a perder o cumprimento das promessas messiânicas. Continua dizendo, mas o melhor, quando se desenvolver essa luta contra o cumprimento das promessas messiânicas realizadas no Senhor Jesus Cristo, o que ocasionou foi que deu lugar a que se cumprissem inúmeras profecias que tinham que se cumprir. Bem, que tudo opera para o bem, ou seja, que a pessoa não pode colocar a mão pelas coisas que estão se realizando. E mais quando está se estabelecendo uma dispensação. Aí é onde todo mundo mostra suas cores. Agora vejam na página
452 do livro dos selos, nos diz o reverendo William Branham. Agora, podem ver porque Deus teve que cegar os judeus para que não reconhecessem Jesus? Se eles tivessem sabido ao ver o sinal que ele teve, se estivessem no nível apropriado como estavam lá sob a lei, quando Deus lhes deu o mandado concernente a um profeta, Deuteronômio 13, então, ao ver Jesus atuando assim, eles teriam dito, este é o Messias. Mas por que não aconteceu assim? Todos aqueles que nessa era tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, seus apóstolos e os demais, eles o viram e o reconheceram. Mas por que os demais não? Agora já ia algo que se sabe por que, imaginem. Estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, claro que iriam ver. Mas os que não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, se estavam na seção do livro da vida e o rejeitaram, seu nome foi apagado. E os que não estavam escritos, pois isso jamais o iriam ver. Agora, por que os demais não? E estavam cegos e não podiam ver. E até hoje não podem ver ainda, e não verão, até que a nação inteira renasça, toda em um só tempo. A palavra não pode falhar. Recordem, a palavra não pode falhar. Ou seja, tudo que foi falado, cumprimento tem. Não importa quantas sensações você tenha tido e nem quantas coisas mais aconteçam. No entanto, essa palavra não pode falhar. Tudo será exatamente como Deus disse que seria. Então, vemos que essas coisas têm que acontecer. E por isso, não reconheceram Jesus, mesmo sendo que ele se identificou perfeitamente como profeta. Como foi neste tempo final. Ele tem se apresentado ele mesmo. Agora, recordem que todos estão me escutando, porque, recordem, e sempre eu lhes disse que a terceira etapa é para todos os grupos, e para que o que escutam tem que produzir em cada pessoa o que essa palavra foi falada e para o qual essa palavra foi falada. Portanto, cada um vai se expressar no que corresponde a essa pessoa, porque cada um está em um grupo e a mesma palavra é a que os vai identificando pela atitude diante da palavra. Portanto, vejam que chega um momento onde todo mundo se cala, porque tem que me escutar para poder se expressar. O escolhido de Deus crê, e depois Deus lhe revela. O incrédulo não crê, e o melhor, depois que escuta ou que ouve, depois blasfema. Vê? E não lhe é revelado, porque não crê. Mas tem que escutar, tem que ouvir primeiro. Ouve para que então mostre o que tem que mostrar para se identificar com suas atitudes, de que grupo e a que grupo pertence. Tão simples assim. Então vemos que essas coisas têm que acontecer e por isso não reconheceram Jesus, mesmo sendo que ele se identificou perfeitamente como profeta. Mas a mulher samaritana, ali junto ao poço, o reconheceu. E ele nunca esteve em Samaria antes. Nesse dia disse, temos necessidade de ir por aqui. Quando chegou, ali estava a mulher, e ela, não obstante sua condição, o reconheceu, porque estava em melhores condições para receber o evangelho do que os líderes religiosos e os sacerdotes daquele dia. Vejam. Certo, mas à luz de tão grande rejeição, um dos seus próprios homens mais instruídos manifestou que eles sabiam que ele tinha sido enviado de Deus por mestre. Isso foi Nicodemos, por aí pelo capítulo 3 do Evangelho segundo São João, que nos fala isto. Agora, vejam nessa mensagem que estamos lendo, a marcha dos primogênitos, continua dizendo, o povo hebreu,
como nação, e seus líderes religiosos foram cegados à primeira vinda do Senhor. E eles estavam rejeitando, e estavam combatendo o mesmo que eles estavam esperando. E não podiam vê-lo, mesmo que estava ali no meio deles. Não podiam vê-lo, não podiam entender que esse era o homem que eles estavam esperando. Vem o mesmo que acontece hoje? Há um grupo que não o identificou, um grupo dos crentes da mensagem, porque vejam que tem que haver um paralelo de tudo, porque o irmão Branham nos disse que seria paralelo em tudo. Você tem que buscar o equivalente a isso que aconteceu lá. Se lá havia um grupo que estava combatendo o cumprimento da primeira vinda do Senhor, pois você tem que buscar aqui o equivalente e buscar as pessoas que estão contra o cumprimento da segunda vinda do Senhor, combatendo o cumprimento da visão da carpa. Esse é o paralelo. E aí, o escolhido vai identificando esses grupos. Agora continua dizendo, continuamos aqui na mensagem, nos preparando para o cumprimento das profecias. Continua dizendo o nosso irmão William. Agora, o que Deus cumpra profecias não significa que todas as pessoas vão crer no cumprimento dessas profecias. Sempre se levantarão os incrédulos e também os feitos crentes para combater o cumprimento dessas profecias. E blasfemar contra o cumprimento dessas profecias e dizer que isso não é o cumprimento dessas profecias. Vem como isso é o que estamos vendo hoje? Exatamente o mesmo. Sempre haverá uma luta, uma batalha. Sempre houve e sempre haverá. Miren, isso também nos habla. Vejam, isso também nos fala no livro de Judas, no versículo 8, Judas é um só capítulo, nos diz ali, no versículo 8 em diante. Agora vejam o que aí nos disse nosso irmão William, que nem todas as pessoas, por ver o cumprimento das profecias, nem todas as pessoas vão crer. E sempre vão se levantar esses três grupos. Uns para crer, outros para combater, outros para blasfemar. Vejam. Neste capítulo 1, que é o único capítulo, versículo 8 em diante diz, de Judas. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, contaminam sua carne e rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, difamam a tudo que não entendem, porque como não creem, recorde, não lhes é revelado. E como não lhes é revelado, pois não conhece o que Deus está realizando. E então blasfemam. Falam contra e combatem o cumprimento das profecias. Estes, porém, difamam a tudo que não entendem e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso os corrompem. Porque vejam, são os animais. Porque vejam de onde vem. Aí deles entraram pelo caminho de Caim. Aí está o rastro da serpente, de onde vem. Todas essas pessoas. E escreve à esquerda aí, Caim na Bíblia. Ai deles entraram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta, na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato,
pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água. Há um lugar onde ele escreveu nuvens sem água e ele escreve ministros. Sem nada de revelação, sem nada. Nuvens sem água, levadas pelos ventos. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos e desarraigadas, duplamente mortas. A morte, diz o irmão Branham, é a espiritual, primeiro e depois a que será a destruição total da pessoa. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que os ímpios pecadores contra ele proferiram. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Tem uma mensagem que ele falou de pessoas que se queixam. Vejam, vamos ler essa porção aqui, depois seguimos aí, continuamos aí nessa mensagem, nessa porção de Judas, na mensagem da sabedoria de Deus, aí que foi pregado em 13 de dezembro de 2015, em Washington, Estados Unidos, diz, os que morreram descansando, ou seja, que já não estão trabalhando, já descansaram dos seus trabalhos, mas os vivos, trabalhando até o último momento. E o que conta é o trabalho. Cada um será recompensado conforme os seus trabalhos. Eis que cedo vem meu galardão comigo, para recompensar cada um segundo for as suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. Portanto, estamos aqui na terra para trabalhar na obra do Senhor de todo o coração, não sentindo-se obrigado, nem esperando a que o obriguem, nem sentindo que alguém lhe disse, faça tal coisa, e depois de fazê-lo, e se queixar e estar reclamando. Porque alguns então se colocam a reclamar. Não, que eu dei tanto para lá, vamos pedir que me devolva esse dinheiro porque eu dei tanto para essa construção e eu não creio nisso. E se colocam a reclamar, pois vejo que o irmão William fala disso. E espere que Deus, quando julgar, o recompense. Porque se coloca a falar e se lamenta de que ajudou, que pôs do seu tempo, do seu trabalho ou do seu dinheiro para a obra, fica anulado tudo o que fez por mal agradecido. São uns mal agradecidos os que pensam assim. Diz o nosso irmão William, e eu digo também. E é passado a outro o que você fazia, ou seja, não creia que esse talento fica aí, mas que é tirado. Até o que tem, lhe é tirado e é dado a outro para que realize essa obra e vai fazer com amor e com dedicação. Agora vejam. Diz, e depois não vai recuperar. Mas poderão dizer, não, é que eu fiz isso e fiz o outro. Pois já, isso que fez não lhe é contado por mal agradecido. E depois não vai recuperar, porque o outro não vai soltar. Não há devolução. O talento está na parábola dos talentos. Quem não fazia nada e o enterrou, lhe foi reclamado, reivindicado. Tiraram dele e disse, deem àquele que tem mais talentos, ao quem tem 10. Se pode com 10, pode com mais um. Quem tinha um,
disse, não pôde com um, menos vai poder com dois. Mas queremos que os talentos sejam usados e não reclame que investiu o tempo do seu sono, o melhor, que as horas se prolonguem, para ter mais tempo para trabalhar na obra do Senhor. O exemplo temos em Jesus, de dia pregando e de noite ia orar em lugares solitários. Agora veja, continua dizendo aqui no livro de Judas, onde paramos. Mas vós, versículo 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os que vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, pois se já estava escrito, não é de se estranhar que tem que tudo isso se cumprir e tem que ter pessoas que cumpram essas profecias. No último tempo haverá escarnecedores que andarão segundo os seus malvados desejos. Estes são os que causam divisões. São sensuais e não têm o Espírito, não têm o Espírito de Deus. Agora vejam na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. O único lugar provisto por Deus para adorar. Aqui nos diz na página 35, diz, eu escolhi colocar meu nome na porta da casa da minha adoração, porque minha família será reunida ali sob o sangue. À direita ele escreve Apocalipse 4:1, 8:1 e 19, do 11 ao 20. Como aconteceu no Egito, qualquer coisa do lado de fora morreu, e ali não há pão fermentado, não há nenhuma mistura denominacional nela em parte alguma. À esquerda para cima escreve Cristo à porta e o nome de Deus. E desenha também uma pedra angular às eras e a parte de baixo do átrio, e em cada uma delas desenha uma portinha. Minha casa, meus filhos nascidos dos meus genes. Amém. Glória a Deus. Meus genes estão neles. Eu pus minha palavra neles. E ele escreve à direita, os genes de Deus. Eu as escreverei na tábua do seu coração. Essa é minha família, a família do corpo de Jesus Cristo. A família. E por essa porta entrareis. Não a metodista, batista ou pentecostal, mas na porta onde eu pus o meu nome. Essa porta é Cristo. Em sua primeira vinda teve um nome, e na segunda vinda também. Não é metodista, o nome de Deus não é metodista, o nome de Deus não é pentecostal, o nome de Deus não é batista, o nome de Deus não é católico. Fique longe, se afaste das portas então. Vê. Mas num lugar onde eu escolho pôr o meu nome. Agora, não há outro lugar dado na Bíblia onde Deus tenha colocado o seu nome, senão em Jesus Cristo, porque recorde que ele disse, eu sou a porta. Ele é a porta da primeira vinda do Senhor, e ele é a porta na segunda vinda do Senhor, o qual vem com um nome novo. Porque ele é o Filho de Deus, tomando o nome de Deus e o nome humano de Deus. Aí ele escreve o nome humano de Deus. No livro de citações, na página 140, parágrafo 1252, nos diz, notem, eles se queixaram do caminho provisto de Deus, foi a razão que morreram. Agora, de perto, não, agora com atenção, não perca essas últimas observações. Eles se queixaram. O que os fez morrer no deserto, eles se queixaram do caminho provisto por Deus, por uma mensagem de um homem, um profeta, uma liderança de um homem. Diga-me, quando Deus alguma vez usou um grupo para guiar,
vocês não encontrarão na Bíblia um homem. A palavra veio a Moisés. Coré. Todos sabemos que ele se queixou e disse que Deus era injusto em fazer uma coisa assim, de usar somente um homem com a mensagem. Veja o que falamos, o que lemos ali de Judas, no livro de Judas, o que fala de Coré. E recordem vocês, agora vai falar dessa escritura que lemos. Judas fala a mesma coisa dos últimos dias, ou seja, que isso que ocorreu lá estaria ocorrendo neste tempo final também, o qual estamos vendo também. Judas fala o mesmo nos últimos dias, isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que aconteceu com Coré e os demais que se queixaram da palavra de Deus e a sabedoria de Deus dessa liderança de um homem. Cada um deles pereceu. E se lá pereceu Coré e seu séquito, Datão, Abirão e todo o seu grupo, o que vai ocorrer neste tempo? Pois o mesmo. Portanto, não se coloque a lutar com os Coré, com os Datão e com os Abirão. Deixe-os quietos, que já sabemos o final deles. Nós sabemos o nosso final, nossa transformação. E o rapto e a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, não se desgaste nesses grupos. Agora, veja, ele escreve aí, do caminho provisto por Deus, de Moisés se queixaram e morreram. Ou seja, que já vemos o final deles. Agora, recordem que este tempo final é o tempo onde Deus está realizando essa separação, porque a terceira etapa é para todos os grupos e somente é o anjo do Senhor quem está realizando essa obra, esse trabalho. Não é nenhum ministro nem nenhuma pessoa. É o Espírito Santo operando no meio da sua igreja, realizando essa obra, a qual não ocorreu em nenhuma das eras, nem na brecha. Na página 141, parágrafo 260 diz, note, no versículo 41 de Mateus 13, os dois também muito perto, nos últimos dias, até que ele não fez, ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos a metodista ou a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse, ele enviaria seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é o único que vai dizer qual é certo e qual é errado. E aí vejam como se esteve falando em todo esse tempo e o que estivemos falando também hoje, como estamos identificando quem é certo ou o que é certo, o que é o certo e o que é o errôneo, o errado, o que é o verdadeiro e o que é o errado. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo, não anjos embaixo por aqui, ou seja, durante as eras, mas anjos no último tempo, e reuniria. Sabemos que isto é o tempo vindouro da colheita agora. Agora um anjo é realmente interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora não através das eras da igreja. E escreve em cima, na separação enviará seus anjos. Moisés e Elias, a reunião e colheita. Essa é a obra que está se realizando neste tempo final. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, nos preparando para o cumprimento das profecias. Vejam, sempre haverá uma luta um pouquinho antes do que estávamos lendo. Ou vamos ler o parágrafo para seguir a linha do que ele vem falando agora. O que Deus cumpra profecias não significa que todas as pessoas vão crer no cumprimento dessas profecias. Sempre se levantarão os incrédulos.
y también os feito crentes, para combater o cumprimento dessas profecias e blasfemar contra o cumprimento dessas profecias e dizer que isso não é o cumprimento dessas profecias. Sempre haverá uma luta, uma batalha. Sempre houve e sempre haverá. Como lemos ali, que o irmão Branham falou, que isso aconteceria também no fim do tempo, nos últimos dias, o qual, no livro de Judas, o disse e lemos. Agora continua dizendo, agora dependerá de que lado você se coloque. Se se coloca do lado dos que se levantaram contra, você perderá a bênção que há no cumprimento dessas profecias. Portanto, os que se levantam contra, do cumprimento dessas profecias, pois vão perder as bênçãos contidas no cumprimento dessas profecias. Continua dizendo, se está do lado dos crentes, e você é um crente, nessas profecias e o cumprimento delas, você terá a bênção que vem nessas profecias que estarão se cumprindo. Por isso, nosso tema é crer e depois lhe será revelado. Se não crer, pois não vai receber as bênçãos contidas no cumprimento dessas profecias. Vejam, também nos diz a mensagem, o sétimo selo e as 3 testemunhas. Aí nos diz nosso irmão William, que foi pregado em 31 de maio de 1998, em Cayé, Porto Rico, diz. Por exemplo, nosso irmão Branham sempre disse, a alma tem 5 sentidos, disse o irmão Branham numa ocasião, e o espírito tem um sentido, e o corpo tem 5 sentidos. Por muitos anos, veja, por muitos anos estava dizendo isso. E quem se atreve a tirar isso da forma em que ele tinha dito? Ninguém podia se meter nisso. Mas depois, quando Deus lhe deu mais luz e disse que a alma era o mais importante e que a alma era o que tinha um sentido e o espírito era o que tinha 5 sentidos, pois ele o colocou bem. Qualquer pessoa poderá dizer, não, como ele disse, tem que deixar. Eu fico com o que ele disse primeiro, pois assim a pessoa fica. E assim muitos ficaram. Não, que ele disse isso em tal mensagem. E em tal mensagem eu fico com isso. Pois veja o que acontece com essa pessoa. Daí em diante, não pode obter mais conhecimento, porque se declara um incrédulo em tudo que Deus está fazendo, daí em diante, através do seu mensageiro, vem? Portanto, chegou até aí, deixou de crescer espiritualmente, deixou de crescer em conhecimento divino, ficaram parados e já não continuam crescendo no conhecimento divino, não se continuam alimentando, e chega o ponto até que morrem espiritualmente. Agora continua dizendo onde paramos, da mensagem nos preparando para o cumprimento das profecias. Um pouquinho mais adiante dessa mesma mensagem diz, mas vejam, é preciso passar por diferentes etapas de prova para que saia o que há no coração da pessoa. E a pessoa, se nota que quer sair algo mal, pode anular, dizendo, eu continuarei em frente até minha transformação, até que entre a terra prometida do novo corpo glorificado. Não pode dar pensamento e dizer, não, me convém melhor, me convém melhor me afastar, porque agora começou um tempo muito difícil, onde há problemas. Agora vejam na mensagem Perfeita Força por Perfeita Fraqueza, na página 34, aí nos diz, Paulo disse, alguns se levantarão dentre vós mesmos e darão começo a uma organização dentro de pouco tempo e se afastarão da fé. Vejam, dos mesmos de dentro se afastam e começam uma organização. Agora há um lugar onde ele diz que os grupos independentes são os piores ou são mais maus ou piores do que os das denominações de onde saíram.
estos no tienen el Espíritu de Dios. Estes não têm o Espírito de Deus e se foram dentre nós, porque não eram dos nossos, nem para começar. E como aconteceu tudo isso? Entrou pela Igreja Católica e desde ali passou a Luterana e assim continuou sucessivamente até chegar às Assembleias de Deus, as quais estão fazendo o mesmo. Tudo igual. Ele escreve, tem um escrito atrás que ele escreve: se foram de nós, porque não eram dos nossos. Agora nosso irmão William continua dizendo: portanto, um pouquinho antes, parágrafo seguinte. Problemas sempre houve no Egito, sempre houve onde quer que as pessoas estiveram. Sempre o maior problema seria o futuro do indivíduo. Se não é um crente, seu futuro seria no lago de fogo, onde deixaria de existir, e esse futuro ninguém quer. Portanto, os crentes em Cristo saíram com Cristo para chegar à terra prometida do novo corpo, à terra prometida da adoção, à terra prometida do reino de Deus, para viver eternamente no reino de Deus, no reino de Cristo. E quem coloca sua mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino, diz Cristo. Portanto, não se pode olhar para trás. Olharam para trás os que saíram com Moisés e então queriam regressar ao Egito e se rebelaram contra Moisés. Sempre acontece isso. Os que querem olhar para trás se rebelam contra o Senhor, se rebelam contra o programa de Deus para o tempo em que vivem. Agora vejam na mensagem, o Deus dessa era perversa, na página 19, nos diz: os doutores tomam instrumentos e tratam de encontrar o que acontece. Eles não podem fazer. Nós não podemos dizer. Mas então o Espírito Santo vem e revela o que o Espírito desmascara. Vem? E isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você escuta um barulho no quarto, aí ele escreve, ouve, soa misterioso, um montão de algo trabalhando, e você não sabe o que é. Acenda a luz rapidamente. Grilos, baratas, eles são filhos da escuridão. E quando a luz brilha, eles se dispersam. Aí escreve, grilos, baratas, filhos da escuridão, saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. A Bíblia diz, vem, eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou sua luz nestes últimos dias para que ele pudesse iluminar no caminho para seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles andassem na luz da iluminação de Jesus Cristo, do resplendor de Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora vejam, nosso irmão William continua dizendo aqui, começam a protestar e colocar em falta o que está acontecendo no programa divino. E é porque são incrédulos, deixaram de crer. Eram crentes manufaturados, crentes intelectuais, não de todo o coração. Por isso, surgem os problemas no meio do povo. Por que surgem os problemas? Por estes grupos. Pelo incrédulo e o manufaturado, que é o pior. Vamos ver um lugar aí, já mesmo, diz. Por essa causa surgem os problemas no meio do povo. Vejam, tudo isso acontece. E é Deus provando a cada crente para que saia o que há no coração. Na página 41 também do livro de citações, na mensagem, 3 tipos de crente. Vamos primeiro essa porção da página 41 do parágrafo 337. Diz: agora essas virgens que não receberam o Espírito Santo, vocês recordam, a única coisa que elas necessitavam era o azeite em suas lâmpadas. Vê você? Estavam para trás na era da igreja. Havia umas delas ali que eram gente boa, pessoas boas, mas não estavam na luz da estrela. E escreve mensageiro. O que eu quero dizer com o pavio submerso no azeite, vê? E estava apagado. Tinham se separado.
se separam, se apaga o pavio desse indivíduo. E isso é algo bem triste. Paulo disse em seu dia, se separaram de nós, aparentemente não tendo a fé. E se foram deles, saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Agora começou lá atrás na era cedo de Éfeso e chega essa era hoje, a mesma coisa. Cada uma dessas eras, o que aconteceu ali, se empatou, se juntou a essas eras aqui embaixo. Agora vejam também, no livro da mensagem, 3 tipos de crentes. Aí também o irmão Branham nos fala destes grupos. Diz, e essa mensagem da hora com a qual estamos nos regozijando na presença de Deus nesses últimos dias, no tempo do entardecer, quando as luzes estão brilhando e todas essas coisas foram abertas e a palavra foi vindicada e provada como a verdade. O que se profetiza chega a acontecer e até a ciência e demais coisas provam que é a verdade. Que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Depois, como poderia um homem dar as costas a tudo isso? Certamente tem que ser um incrédulo. Aí ele escreve do lado direito, o incrédulo dá as costas, o qual se encontra sem esperança e sem remédio. É uma pessoa entorpecida pelo poder de Satanás. Vejam, são pessoas entorpecidas pelo poder de Satanás. Então, para ele, já não há esperança. Este é o incrédulo. Antes, tínhamos visto o crente. Agora, em terceiro lugar, temos o crente manufaturado. Este é o mais terrível, vejam. Este é o terrível. O crente manufaturado. E lembrem, aí são os 3 grupos. Encontramos que este fazem tal como seu pai Judas, o crente manufaturado. E quem é o pai? Judas. E escreve crentes manufaturados é igual o Judas. Ali estava Pedro e os demais apóstolos. E os demais apóstolos, que eram os crentes verdadeiros. Ali estavam os 70, que representam os incrédulos. E Judas ainda estava ali com eles, o qual era o crente manufaturado. O que estes fazem? Estes são os que permanecem até que possam encontrar algum erro. Eles ficam atentos ali e riem e se regozijam aparentemente, mas é para olhar e ver qualquer erro, para depois ir fofocar lá. Todo o tempo estão buscando as falhas, para ver como se pode explicar a coisa. Estão buscando para ver se é um truque, alguma coisa de magia. Estão simplesmente esperando a oportunidade para vendê-lo. Agora recordem que isso mesmo estará ocorrendo já também nesse tempo do cumprimento da visão da carpa nessa etapa já, desses milagres. Também não creio que nesse tempo todos vão crer, vão começar a pensar que é um truque ou algo assim, ou vão começar a dizer, isso não vai acontecer nada. Tudo é de uma forma progressiva. E ainda esse tempo, vejam, vai estar se mostrando ali e todo mundo que vai estar vendo tudo isso, vai o Senhor vai dar a conhecer o que Ele está fazendo mundialmente, mas nem todos vão crer. Vão começar a buscar faltas e vão começar a dizer que isso é pelo dedo de Beelzebu. Agora, diz... Todo o tempo estão buscando falha para ver como pode se explicar a coisa. Estão buscando para ver se é um truque ou alguma coisa de magia. Estão simplesmente esperando a oportunidade para vendê-lo. Ou seja, buscando a escapatória. Estão buscando. Enquanto que o incrédulo não espera. Ele condena o assunto e se vai. O crente, pelo contrário, aconteça o que acontecer, ele, de qualquer forma, crê, porque é a palavra. O crente vai crer, mesmo que não entenda. O que Jesus disse a Pedro, o que não entendes agora, entenderás depois. Vejam, mas primeiro é preciso crer, para depois lhe ser revelado isso.
Ele, de qualquer forma, o crê porque é a palavra. Aí estão os três tipos. O incrédulo vai quando ouve a primeira coisa que não gosta. Aí é quando ele mostra suas cores, mostra que é um incrédulo. João disse, saíram dos nossos, porque não eram dos nossos desde o princípio. Eles começaram conosco. Paulo disse, corrieis bem. Quem vos impediu para não obedecer à verdade? Saíram porque não eram dos nossos. Ele escreve, os que se vão. Saíram dos nossos. Saíram de nós porque não eram. E ele escreve reticências aí. E continua dizendo o nosso irmão William, na mensagem nos preparando para o cumprimento das profecias, deve pedir ajuda a Cristo. Senhor, ajuda-me. Eu saí para chegar à transformação, para chegar ao reino de Deus, para estar com Cristo eternamente em teu reino. Tira toda incredulidade. A fé nasce, vem pelo ouvir a palavra. Portanto, escutando a cada dia a palavra, se enchendo mais da palavra, sai a incredulidade. Crendo na palavra, nascendo a fé. E então a incredulidade tem que ir. Crer e depois lhe será revelado. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção, poder estar nessa ocasião, de hoje, sábado, 1º de fevereiro deste ano 2025, neste companheirismo que tivemos nessa ocasião, ao redor do tema, crer e depois lhe será revelado. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e já amanhã estaremos nos vendo no tema Os Valentes do Filho de Davi fazendo um trabalho maior. Que Deus os abençoe e guarde a todos.